aí, galera, tudo bem? Aqui é a professora Débora Cavalcante e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre narração, certo? Os vestibulares das universidades estaduais geralmente, né, pedem qualquer tipo de gênero, de tipologia textual. Então, é importante que a gente relembre os textos narrativos, né, a tipologia narrativa. O que é uma narração, né, quais são os elementos da narração e, principalmente, quais são os gêneros narrativos, certo? E, obviamente, os recursos para fazer uma boa narração. E pensando nisso, né, como a gente já conhece os elementos básicos da narrativa, que é o tempo, o espaço, o personagem, o narrador e o enredo, a gente vai ver agora o tempo verbal na narrativa, certo? Existem três tempos verbais: o presente, o pretérito e o futuro, sendo que o pretérito é dividido em pretérito perfeito, pretérito imperfeito e pretérito mais que perfeito, e o futuro é dividido em futuro do presente e futuro do pretérito, certo? Nas narrativas, depende de qual gênero que eu vou desenvolver para saber como que esses tempos verbais vão me ajudar, certo? Por exemplo, um relato pessoal, um relato de viagem, esse gênero textual, ele exige uma predominância do pretérito, certo? E aí, para fazer esse texto progredir, obviamente, além do desenvolvimento do enredo, né, que é o desenvolvimento da própria história ali contada, você precisa também ter um domínio sobre esse uso dos tempos verbais. Inicialmente, né, no primeiro parágrafo do texto, que é onde você apresenta o assunto, é onde você tem lá eh, onde você tem o início, né, do desenvolvimento do foco narrativo, você tem um presente, né. A gente utiliza mais para essa primeira contextualização, né, situar o leitor ali naquele espaço, a gente usa mais o presente. Porém, quando o fato em si começa a ser contado, a gente usa os verbos no pretérito predominantemente, tá? Sem a possibilidade mais de haver uma alternância entre presente e pretérito, para não correr o risco de quebrar o paralelismo sintático e aí se atrapalhar nesse desenvolvimento do texto, tá? E aí, de maneira mais esquematizada, eu tenho aqui slides que vão mostrar esse desenvolvimento. No meu primeiro slide aqui, eu falo, né, que o tempo verbal é um dos recursos que auxiliam na progressão das narrativas, porque é bem diferente a dissertação argumentativa de um texto narrativo. Porque na dissertação argumentativa, a gente costuma utilizar conectivos, né, conjunções que dão essa coesão sequencial, que são muito mais específicos e evidenciam bastante essa progressão textual. O uso de sinônimos também é um elemento que ajuda muito para essa progressão. Vocês já perceberam que quando um texto tem muita repetição de palavras, parece que você está lendo todo o tempo a mesma coisa? Então, e quando você usa sinônimos, o seu texto ele consegue progredir com menos amarrações. E além disso, né, além de ajudar a progressão da narrativa, existe também o fato de que há algumas questões de vestibular, certo? Que você pensa que são meramente interpretativas, elas utilizam o tempo verbal como um recurso de interpretação e um recurso para a resolução da questão. Eu trouxe aqui uma questão do Enem de 2015, certo? E essa questão trabalha exatamente essa alternância de tempos verbais, ó. Cópia rápida, fácil. Vai ser bom, não foi? Vocês perceberam aí que primeiro dá um verbo no futuro, um verbo assim, uma locução verbal. Será bom, né? Vai ser bom. Então, eu tenho aqui uma ideia de futuro, certo? No entanto, na sequência, né, para caracterizar a agilidade, né, a qualidade dessa gráfica, a gente já tem o verbo no passado, né? Finalizando a pergunta, não foi?
certo? E quando você entende, né, esse verbo ser aí no pretérito, é que a ação foi tão rápida que você nem percebeu. Pronto. Então esse joguinho aí dos tempos verbais, primeiro no futuro, depois no pretérito, são colocados justamente para que haja esse deslocamento dos tempos verbais muito evidenciado, que vai lá, responder à questão no item C, que diz das formas verbais no futuro e no pretérito em sequência. É essa alternância dos tempos verbais que ajuda, né, a interpretar a questão, certo? Então, depois você dá uma analisada aí com calma e percebe que é justamente esse fator verbal, do tempo verbal, que auxilia a resolução da questão, tá bom? Ademais, né, trouxe aqui para gente uma tabelinha. Na verdade, eu tenho 2 tabelas para mostrar para vocês. Uma com tempos e modos e uma só com os tempos, certo? Eu coloquei logo os modos para a gente recordar. Nas narrativas, geralmente, nós utilizamos os verbos no indicativo, tá? Que é aquele modo verbal que expressa os fatos com a certeza, né? Que exprime fatos certos. Gramaticalmente, é essa a conceituação que a gente tem de tempo no indicativo, de modo verbal no indicativo, certo? É que as ações ali expressas são dadas como certas, tá bom? Então, o indicativo exprime o fato certo. O subjuntivo, né, exprime aquela ação duvidosa, hipotética, e enquanto o imperativo exprime ordem, conselho, recomendação. É necessário que se lembre, né, desses modos verbais, porque eles também são importantes na construção de todos os textos, não só das narrativas. E com foco aqui nos tempos, coloquei a tabelinha com o verbo primeiro conseguir, certo? Aí foca aí no modo indicativo. Eu tenho o verbo conseguir no presente, no pretérito perfeito, no imperfeito, no mais que perfeito, no futuro do presente e no futuro do pretérito. Agora foca para mim aí nos pretéritos, o pretérito perfeito, o imperfeito e o mais que perfeito. Por que que eu estou pedindo para você focar nesses tempos verbais? Porque geralmente é o que eu vejo com mais frequência nas redações que são narrativas, desvios relacionados a esses tempos verbais. Por quê? Porque está lá a minha criatura, meu aluno, né, fofo, amado meu coração, escrevendo uma redação, um relato, que seja. E nesse relato, ele vai, né, começar a narrar o fato lá no passado, como deve ser, e de repente traz as ações para o presente. Tá certo? Isso pode, Arnaldo? Claro que não pode, tá? Então, se você começou essa narrativa no pretérito, você vai ter que manter no pretérito até o final do seu texto, tá? E aí, aqui eu coloquei, né, e trouxe para especificar esses pretéritos, porque existe uma dúvida em relação a eles. Qual é a diferença entre o pretérito perfeito, o imperfeito e o mais que perfeito? O pretérito perfeito, segundo a gramática, certo? É uma ação que foi iniciada e que foi concluída no passado, tá? Iniciada e concluída no passado. Enquanto o pretérito imperfeito, ainda segundo a gramática, é uma ação que foi iniciada no passado, mas que não foi concluída, tá? Eu acho essas definições já bem interessantes, mas eu gosto mais de perceber, né, entre esses tempos verbais, que o pretérito perfeito, ele me dá uma ideia de uma ação que foi concluída e que não tem repetição, enquanto o pretérito imperfeito é uma ação no passado que parece se repetir. É só você observar aí na tabelinha, né? No pretérito perfeito, conseguiu, e no imperfeito, conseguia.
não é verdade? Então, o pretérito perfeito, né, tem essa ideia de que foi iniciado e concluído no passado, sem a ideia de repetição, parece que foi feito aquilo apenas uma vez. Enquanto no pretérito imperfeito é muito evidenciado, né, é muito evidenciada essa ideia de repetição, tá bom? Ele conseguia, parece que ele fazia a ação, né, mais de uma vez, era algo repetido, certo? Pronto. É diferente dizer: "Eu fui à escola e eu ia à escola". Fui, parece que eu fui apenas uma vez, né. Ia, parece que eu ia, né, sempre. Entenderam a diferença? Então pronto, né. É isso que eu gostaria de ressaltar. E o pretérito mais que perfeito? O pretérito mais que perfeito, ele foi colocado aqui nas 2 tabelinhas, na sua forma simples. O que quer dizer isso? Expresso por uma única palavra, que aqui é o conseguira. Tá? Conseguira, ele conseguira bons resultados. Esse negócio de pretérito mais que perfeito é o pretérito, né, é uma ação no passado que está situada anterior a outra ação também no passado. Eu gosto do seguinte exemplo: quando eu cheguei, ele já havia saído. Chegar aí não está no passado? Quando eu cheguei, no momento em que eu cheguei, ótimo, é uma ação no passado. E o que que acontece antes disso, né? Ele já havia saído ou ele saíra. A gente tem uma abordagem, né, a gente tem uma utilização muito maior do pretérito mais que perfeito na sua forma composta, ou seja, com uma locução verbal. A gente usa o verbo auxiliar, né, haver, né, ou ter, e o verbo principal, sair, fazer, qualquer um deles. E a gente faz dessa forma, ao invés de conseguira, tinha conseguido, né? Ao invés de saíra, tinha saído. Ao invés de fizera, tinha feito. Não é verdade? A gente utiliza muito mais a forma composta, mas é a mesma coisa, tá? Então, é muito importante fazer a utilização corretinha desses verbos para a progressão da narrativa. Seguindo, né, eu coloquei mais uma tabelinha agora com o verbo cantar e só com o modo indicativo, não coloquei o subjuntivo e o imperativo aqui. E, né, isso nos leva para os gêneros textuais. Um conto, por exemplo, ele mantém, né, o mesmo tempo verbal. Se ele começou no pretérito, ele vai terminar no pretérito. E geralmente eu uso a terceira pessoa e os verbos predominantemente no pretérito perfeito, tá? No, no relato, eu inicio, né, trago a primeira informação no presente, mas é só para situar o meu leitor. Na sequência, né, o fato em si, vou narrar totalmente no passado ou predominantemente no passado, tá? Eh, a crônica, né, geralmente também traz um foco narrativo em primeira ou terceira pessoa, pode ser qualquer uma das duas, e ele também tem, a predominância dos verbos, em um tempo só. Ou é tudo no presente, ou é tudo no pretérito, não tem muito essa alternância não, tá. Então, observa, faz leitura de alguns textos, né, de alguns contos, de algumas crônicas, de algumas fábulas, de alguns relatos, que você vai perceber como existe, né, essa repetição nesses textos narrativos. Na sequência aqui do nosso material, eu trouxe um exemplo, né, de um parágrafozinho de um relato de viagem do Amir Klink, que o título é Partir. E começa assim: a situação a bordo era desoladora, o vento ensurdecedor, o mar difícil, roupas encharcadas, muito frio e alguns estragos. Nesse primeiro período, você tem Nesses 2 primeiros períodos, na verdade, você tem o verbo ser, né, no passado. Mas embora, né, só tenha aí destacado um, que você vai ver que está em negrito, um verbo, o verbo ser no pretérito era, certo? Você entende que aí houve um elipse, né, para as outras orações. O verbo ser também existe nelas, no entanto, ele foi omitido. E não existe aí uma quebra de paralelismo. Por quê? Porque ele já foi apresentado e nos outros momentos ele não faria falta, certo? Eu entendo que a situação era desoladora, eu entendo que o vento era ensurdecedor, eu entendo que o mar era difícil. Então você percebe
que o verbo ser aí foi omitido, certo? Mas que ele vai semanticamente ser entendido aí dentro desse texto, certo? Dentro desses fragmentozinhos que eu analisei aqui com vocês. Então, ainda, né, é outro recurso utilizado para a progressão das narrativas. Como eu disse no início, a repetição de palavras é um problema para a produção de textos, né? Se não for uma repetição proposital para fazer uma anáfora, para fazer a, um polissíndeto, né? Um padrão, um paralelismo, né, que a gente faz geralmente isso nos textos literários e principalmente nos poemas. Nas narrativas, né, no texto em prosa, que é o conto, que é a crônica, que é a fábula, né, prosa é aquilo que não é verso, tá? Nos textos em prosa, a gente dificilmente faz o estabelecimento dessas repetições, porque é encarado como uma amarração no texto, né, que dificulta a progressão, dificulta a compreensão, o texto fica mais maçante, fica mais chato, tá bom? Então, as repetições, elas não são bem vistas nas narrativas no vestibular. E aí, você dominando um pouquinho da gramática, você faz uso da elipse bem bonitinho, bem facinho, tá bom? Elipse, né, só para deixar claro, é a omissão de um termo que já foi mencionado e que não vai fazer falta, né, porque semanticamente ele está ali, compreendido, certo? E, né, tem um comentáriozinho aí do texto falando que predominantemente os verbos estão no pretérito. No mais, né, a gente tem que entender que qualquer redação que a gente for produzir para a escola, para o vestibular, né, a gente tem que ter consciência dos recursos que a gente vai utilizar, tem que ter domínio desses recursos. Então, aqui é algo muito importante que você relembre esses tempos e esses modos verbais, principalmente, né, os tempos do modo indicativo, que são os que a gente utiliza mais em todos os gêneros textuais que a gente produz para a escola e para o vestibular, certo? Mas o estudo, né, principal, focalizado no modo indicativo, não exclui o estudo dos outros modos não, tá bom? Até porque, por exemplo, em gêneros que são, injuntivos, né, instrucionais, a gente usa o modo imperativo, né, nós colocamos os verbos na forma imperativa para que o nosso leitor tenha a segurança de executar as ações tal qual, né, a gente propõe, certo? Então, quero que vocês, né, vejam aí com bastante calma esses tempos e esses modos verbais, revejam. É assunto da quarta série, eu sei, mas é extremamente necessário o domínio para que você tenha um texto bem construído, bem feitinho, tá bom? Então, essa é a mensagem aqui dos tempos e modos verbais. Espero que tenha sido, né, esclarecedor. Até mais. Beijo.